Olá, aqui é Luiz Guarino e nós vamos entender um pouco mais sobre o padrão MVC, especificamente como funcionam as views. Então, relembrando aqui a nossa aplicação, nós temos dois controllers, um que foi criado com a própria solução, que é o controller Home, e o que a gente efetivamente criou, que é o controller de clientes, né? Customers Controller. A partir do momento que nós criamos esse controller, foi feita a geração das telas. Então, para cada controller, então eu tenho aqui Customers Controller, eu tenho as páginas também vinculadas. Então, eu tenho aqui Views Customers. Eu tenho Home Controller. Eu tenho uma pasta Views Home. Aqui a gente também tem uma outra pasta, que é uma pasta chamada Shared, que é justamente uma pasta que tem conteúdo, que tem arquivos de visualização que são compartilhados entre as outras visualizações, entre as outras páginas. Se eu criar mais um controller, ele também, se fizer o processo aqui de scaffolding, geração de telas, ele também vai gerar para a gente uma nova pasta. Por exemplo, vamos criar aqui um controller chamado produto, produto controller. Então ele vai gerar para a gente uma pasta views produto. E dentro dessa pasta views produto, ele vai criar algo parecido com essa estrutura, que permite fazer a questão do CRUD, tela de cadastro, alteração, listagem e exclusão de informações, além de visualizar os detalhes. Então vamos rodar aqui a nossa aplicação para relembrar o funcionamento dela. Então, basicamente, a gente ainda precisa passar aqui na URL, depois a gente vai ver como adicionar isso diretamente aqui como links, né? Então, eu passo aqui customers ou customers barra index, e aí a gente tem aqui o acesso à lista de clientes. Customers index. Customers é o controller, index é a action, ação. Baseado nessa estrutura, o controller ele chama uma view correspondente, Customers Controller Index. Vamos lá para a view. Lá na view, nós temos Views, Customers, que é o controller, e aqui a gente tem a Action, que também é a view, View Index. Vamos aqui observar o conteúdo desta view. Então, o conteúdo da view a gente consegue, né, perceber que não tem a estrutura inicial do HTML. Onde está a tag HTML? Onde está a tag body? Cadê o fechamento da tag body? Cadê o fechamento da tag HTML? Por que isso acontece? Na verdade, toda página, toda view que está aqui dentro, ela faz uso de um layout principal. Observe o seguinte, onde está nesta view, na view index, esta parte, MVC app home privacy. Onde está o 2022 MVC app e privacy? Não tem o cabeçalho, que não está aqui, ó, esse cabeçalho não aparece aqui. E na parte final da página não tem o rodapé. O que nos leva a raciocinar que tem algum outro lugar essa informação. Então, essa informação está aqui na pasta Shared. Se a gente vier aqui no Layout CSHTML, que é o layout padrão, numa aplicação a gente pode ter diferentes layouts, e a gente vai fazer isso mais para frente num outro vídeo. Aqui no Layout eu tenho a estrutura padrão HTML. Ó. HTML, head, body, fechamento do body, fechamento do HTML. E aqui dentro eu tenho efetivamente esse conteúdo, MVC app, home e privacy. Cadê? Onde está ali? Ó? Vamos ver aqui, ó. MVC app, home e privacy. E mais aqui para baixo, a gente tem o 2022 MVC. 2022 MVC. Então, o conteúdo aqui do meio está nesse bloco de código. Quando a gente tem aqui render body, significa que aqui eu vou chamar uma outra view para ser renderizada neste local, que é justamente, nesse caso, a chamada da view index. Então, todo o conteúdo da view index, ao renderizar aqui no browser, ao visualizar no browser, esse conteúdo da view index ele é colocado dentro deste bloco. Né? Então, desta forma, a gente consegue manter, por exemplo, o cabeçalho e o rodapé para todas as nossas views. Caso eu queira
cabeçalhos diferentes, rodapés diferentes, a gente vai precisar criar novos layouts, né? Por enquanto, aqui na nossa view index, a gente não tem nenhuma informação sobre layout, então nós usamos o layout padrão, que é justamente esse underline layout. Depois a gente vai ver que ao adicionar aqui um outro atributo de layout, a gente consegue chamar um layout diferente, né? Que também a gente pode criar. Muito bem, então vamos pegar aqui o conteúdo da index por enquanto. Então, conteúdo da index. Aqui eu tenho o título, que é esse título aqui. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho uma lista de clientes, né? Eu vou deixar aqui em português, só para rodar. Eu salvei a aplicação, mas ele não renderizou aqui para mim. Atualizei, ele não renderizou. Eu vou parar a aplicação, vou rodar novamente, e aí sim ele vai trazer para mim a lista atualizada. Então, deixa ele carregar aqui. Cadê o meu... Aqui, agora vamos colocar aqui o barra customers. Aí sim ele traz para a gente lista de clientes, que é justamente esse H1, né? Então, esse título que a gente colocou. O título da página, ele está como index-mvcapp. O título da página ele está passando aqui, ó. Então, se eu quiser aqui, vou trazer uma outra informação. Visualização da lista de clientes. Visualização da lista de clientes, eu quero que apareça aqui em cima, no título da página, né? Se eu quiser fazer aqui, mudar o Create New, é justamente esse aqui. E observe que o Create New ele chama uma action, asp-action create. Então aqui a gente não coloca um ahref literalmente. O ahref, na verdade, ele está embutido dentro desse atributo asp-action, que chama para a gente uma nova action. Afinal, eu quero chamar a tela de cadastro, eu vou passar aqui create. Customers create. Então eu estou chamando uma nova action, a action create. Controller create, né? Vamos voltar aqui na index. Aqui embaixo a gente tem uma estrutura de tabela. Então tem o início da tabela e o fechamento da tabela. Início da tabela. A tabela ela é dividida em dois blocos principais: cabeçalho das colunas e corpo efetivamente, né, onde tem as linhas daquela tabela. Então, cabeçalho, onde tem aqui o nome, e-mail e endereço, e aqui a gente tem as linhas efetivamente da tabela. Cabeçalho e linhas da tabela. Como aqui a gente já está usando como referência o próprio modelo, o modelo é utilizado no nome da coluna, mas eu posso falar assim, não, isso aqui não é, eu não quero name, eu quero name of customer. Quero colocar desta forma. Então eu posso fazer isso? Posso, eu posso fazer isso. E é que quando eu atualizar, né, vou ter que parar a aplicação aqui e rodar de novo, ele vai trazer para mim o name of customer. Então se eu colocar aqui para rodar no barra customers, ele vai mudar, name of customer. Lista de aqui em cima, visualização da lista de clientes, que a gente também alterou lá no código, né? Então eu posso fazer isso. Faz sentido fazer esse tipo de mudança aqui? Não. Por que não? Porque nome do cliente. Eu vou colocar nome do cliente só aqui na lista? Não. Eu precisaria colocar aqui no cadastro, eu precisaria colocar aqui no edit, eu precisaria colocar nos detalhes, eu precisaria colocar na tela de delete, para manter até uma coerência, né? Mas eu fiz só na tela de lista. Então, se eu quiser fazer em todas as outras telas, eu posso fazer de uma outra forma. Eu dei aqui um Ctrl Z para voltar efetivamente ao modelo, porque mais para frente, num outro vídeo, a gente vai ver como mudar essa informação. Eu quero trazer nome do cliente. Eu vou mudar no model. Cadê o meu model? Eu vou mudar no model o nome do cliente, mas eu não vou precisar mudar a propriedade. Porque, afinal, aqui a gente tem espaços. E eu não posso ter espaço no nome da propriedade. A gente vai ver como usar annotations.
Através das annotations, das anotações, a gente pode trazer mais informações para cada propriedade. Tamanho da propriedade, por exemplo, isso aqui é uma string. A string no banco de dados, ela está ocupando o tamanho máximo lá no nvarchar. Mas eu quero que ela tenha apenas 100 caracteres. Então eu posso determinar, e-mail, ele é obrigatório, máximo de 100 caracteres. E quando for mostrar aqui na visualização, eu quero que mostre e-mail do cliente. Então eu não preciso alterar a propriedade. Mas usando annotations, a gente vai conseguir depois trazer mais informações para cada uma das propriedades, né? Então, voltando aqui no nosso index, eu vou manter aqui o uso do model. Eu estou trazendo, traz para mim, mostra para mim o nome da propriedade. Mostra para mim o nome da propriedade. E-mail, mostra-me o nome da propriedade, endereço. E por enquanto o nome é justamente o que está aqui, né? O nome, e-mail e o próprio endereço. E aí, aqui embaixo, imagina o seguinte, eu fui no banco de dados, cadastrei lá 10 clientes. Então eu preciso trazer uma lista de clientes. Esta lista de clientes, ela precisa ser varrida linha a linha, né, os 10 itens, e eles precisam ser renderizados aqui na tela. No caso, a gente tem 2 clientes. Então, eu não sei quantos que eu tenho efetivamente no banco de dados, então eu preciso fazer um for each para cada item que vem ali do model. Quem é esse model? É esse carinha aqui em cima, ó. Então aqui eu estou falando que eu tenho uma lista de clientes. Lista, que é um enumerable, isso aqui pode ser uma lista. Lista de que tipo? De cliente. Cliente tem nome, e-mail e endereço. Então é uma lista de cliente. Lista de clientes, a gente tem cada cliente essas 3 informações pelo menos. Então eu vou varrer essa lista item a item, linha a linha. Mostra para mim o primeiro cliente. Aí ele vai lá e mostra a primeira linha. A primeira linha apenas. Terminou de mostrar a primeira linha? Ele vai voltar aqui, vai executar de novo. Mostra a segunda linha. Mostrou a segunda linha. Tem mais clientes para serem mostrados? Tem, vai mostrar. Se não tiver, aí ele finaliza esse bloco e finaliza aqui a questão de renderização das linhas efetivamente. O que a gente pode perceber aqui também, né? A gente está trazendo aqui informações diretamente do nome, e-mail e endereço baseados no model. E aqui a gente tem outros três links, que são justamente esses. Para cada linha, a gente mostra nome, e-mail e endereço, opção de editar, que daí ele chama aqui uma action, opção de detalhes, que ele chama uma outra action, action details, e de deletar, que ele também chama uma outra action. Nos 3 casos, a gente precisa receber como parâmetro aqui o ID. Então, eu quero editar qual cliente, o 2 ou o 3? Eu quero ver detalhes do 2 ou do 3? Eu quero deletar o 2 ou o 3? Então, eu preciso passar aqui qual é o cliente que eu quero ver mais informações para depois ou detalhar, ou deletar, ou editar e assim vai, né? Então, você pode, por exemplo, aqui depois colocar uma imagem. Ah, eu não quero o texto edit, eu quero uma imagem. Então a gente pode tirar daqui o edit e colocar um image, por exemplo, né? E aí depois a gente vai ver também como fazer isso, como deixar a tela mais agradável, colocando ícones, por exemplo, aqui no Create, aqui nesses links e assim vai, né? O foco aqui é entender um pouco mais de como funcionam as views. Então, esta view ela é renderizada dentro do layout, dentro aqui do render body. Então, cabeçalho está aqui em cima, né, toda a parte de cabeçalho, menu. Então, nós temos aqui a parte de navegação, que é justamente o nosso menu, né, o menu aqui da nossa aplicação, que é Home e Privacy. Vou, por exemplo, adicionar aqui, ao invés de toda vez que eu entrar na aplicação, rodei a aplicação roda dessa forma, eu tenho que digitar aqui Customers. Eu quero colocar um link aqui em cima, né, para essa opção. Então, o que eu vou fazer? Eu vou parar minha aplicação, eu vou colocar aqui mais um LI. Então, esse primeiro LI aqui
né? O nosso foco não é detalhar o HTML, porque a gente entende que você já tem esse conhecimento prévio. Se não, aí precisa avançar um pouco mais em HTML. Então eu tenho aqui uma lista. Essa lista tem algumas opções. Tem aqui a opção 1, que é o Home, e tem a segunda opção, que é Privacy. Eu vou adicionar mais uma, que vai ser também um item de navegação. Ele vai chamar aqui para mim o controller Customers e ele vai chamar o index. E aqui eu vou ter o Customers. Desta forma, adicionando essa linha e rodando, a gente vai ter uma opção agora no menu, que vai ser justamente esse, ó, Customers. Clicando em Customers, ele chama para a gente aqui a Action Index. Então agora não preciso mais ficar digitando aqui toda vez, né? Eu quero adicionar mais um. Eu quero já colocar aqui no menu a possibilidade de adicionar um cliente. Então eu vou copiar isso aqui, Ctrl C, a arte do Ctrl C, Ctrl V. Então vou adicionar aqui controllers é customers e a ação é create. Então eu vou colocar aqui uma opção que é o new customer. New Customer, novo cliente, né, ou add cliente. Então, muito bem. Feito isso, tem aqui, ó, Customers e novo cliente. Então, já consigo passar diretamente. Eu poderia colocar aqui editar cliente, deletar cliente e visualizar detalhes de um cliente? Poder, você pode fazer tudo, mas não faz sentido. Por quê? Porque eu tenho dois clientes lá para editar. Qual dos dois que eu vou colocar aqui para editar por padrão? Pô, não sei se é o primeiro ou se é o segundo. Então não faz sentido. Só faz sentido editar, ver os detalhes e deletar a partir de uma lista, por exemplo. Ah, mas se eu quisesse trazer, por exemplo, as informações do cliente logado, aí tudo bem. Aí eu poderia ter uma outra opção aqui para visualizar as minhas informações. A partir de um login eu poderia ver as minhas informações. Aí sim a gente poderia trazer mais outras opções aqui no menu, né? Então, desta forma, a gente finaliza aí a primeira parte aqui da visualização. Vamos olhar aqui no rodapé. Rodapé, o que ele tem no rodapé? No rodapé, ele traz para a gente mais um link, que é justamente aqui para o Privacy, né? Ele está chamando o Controller Home e a Action Privacy. Se eu quiser mudar também, posso mudar aqui à vontade, não tem problema nenhum. Ele está fazendo uso, né, do Bootstrap. Bootstrap que já traz para a gente algo aqui na aplicação de forma responsiva, né? Então, se eu diminuir aqui o meu layout, ele já traz todo o menu aqui para a gente, ó. Então ele trouxe o menu aqui para a gente também, o que facilita a visualização através de diferentes tipos de dispositivo. Isso é possível porque o Bootstrap está sendo usado aqui por padrão na nossa aplicação, né? Muito bem. Próximo passo nosso é entender um pouco mais aqui do Create. Create. No Create, a gente vai visualizar a tela agora. Então, View Create. Vamos lá, então, no Customers, Create. Então, aqui a gente tem título da página, que está aqui em cima, Create, título da página. Mas onde que fica esse tracinho MVC app? Observe o seguinte, se a gente olhar aqui no layout, o layout ele traz para a gente o título da página, que é isso aqui, ó, o title. Ele é aquilo que vem da minha view mais o tracinho MVC app. Então, se eu olhar aqui o create, ele está passando uma informação, ó, coloca para mim essa informação aqui no view data, chamada title, e passa para mim create, que é esse texto aqui. Isso aqui vai ser impresso junto com MVC app. Então, a view create passa essa informação para cá no layout. Por isso que a gente vê aqui duas palavras, né? Também, né? Tá aí já fazendo uso do Bootstrap, que a gente já viu. Então vamos aqui no Create. No Create, vamos ver a tela do Create. A gente tem aqui esta, esta informação, que é este cabeçalho, né? O H1, Customer, que é o H4. Aqui nós temos o controle do nome, aqui o controle do e-mail e aqui o controle do endereço.
Depois disso, nome, e-mail, endereço. Botão Create, que está nesse bloco. Então, o valor, que é efetivamente o texto, ele, quando a gente clica, ele faz um submit, que é enviar o formulário, enviar estas informações, nome, e-mail, endereço, para algum lugar. Para onde ele envia? Para uma action chamada create. Então ele envia, quando você preenche as informações, ao clicar no botão, ele envia para a action create. Onde que está essa action create? Lá no customers controller. Então ele envia para esse bloco aqui, ó. Esse bloco que tem dois creates, lembra lá? O primeiro create é a visualização da tela, o segundo é o recebimento das informações preenchidas. Como é que eu sei que vai receber informações? Porque eu tenho aqui o método, né, o verbo HTTP post. Eu sei que este create vai receber informações via post. Ao enviar o formulário, por padrão aqui ele é enviado via post, usando o método post. Ao submeter, o formulário é enviado via post. Então eu preciso receber via post as informações. Quais informações? Nome. Esse nome é justamente essa informação aqui, ó, ASP for name. Este e-mail recebe deste controle, do controle e-mail, e este endereço ele vem desta informação, deste controle também, chamado endereço. Né? Como ele foi feito através do scaffolding, aquilo que a gente colocou lá no model, nome, e-mail e endereço, ele também gerou para a gente aqui já no padrão. Né? Então, estamos aqui recebendo estas informações. Estas informações, elas vão para um cliente e aí a gente consegue efetivamente cadastrar o cliente no banco de dados. Intenção de cadastrar no banco de dados e aqui efetivamente a gente salva no banco de dados. Né? Então, desta forma, a gente tem aqui a tela de cadastro do cliente. Né? E desta forma também o funcionamento é muito parecido, tanto para o editar quanto para o deletar e também para a visualização dos detalhes. Né? Então o funcionamento é muito parecido. Em caso de dúvidas, esteja à vontade aí para nos enviar. Muito bem. Desta forma a gente viu como né, as telas, as visualizações, as páginas, elas funcionam. Basicamente, a gente tem parte daquilo que é renderizado na tela aqui dentro de views, dentro do próprio da estrutura de controller, né? Views, customers e aqui as nossas páginas e também algo que é compartilhado entre as páginas quando assim fizer sentido para a sua aplicação. Né? Muito bem.